Evangelho do Senhor segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Versículos de número 26 em diante. Glória a Deus. Pode até baixar um pouquinho o retorno agora, viu? Agora que virou os dois para mim. Pode até baixar um pouquinho, tirar um pouquinho do agudo, tá? Glória a Deus. Aleluia. Pode abaixar mais um pouquinho. Aumenta só a piada, igreja. Tá pensando o quê? Eu também já trabalhei no som, hein? Ai, ai, glória a Deus. Verso 26 em diante. Diz assim o texto sagrado. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Qual era o nome da virgem, gente? Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. Então o anjo disse a ela: Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande. Complete aí para mim, por favor, igreja. E este será? Grande. E este será? Grande. Será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E você diga amém por essa palavra. Se assente glorificando o nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maria é uma moça tão pobre, tão humilde, tão simplesinha, que quando Jesus vai nascer, o fato de ter Jesus na vida dela não mudou a sua realidade de vida financeira da noite para o dia. Quando Gabriel visitou, ela era extremamente pobre. Enquanto gerou a Jesus, continuou pobre. Depois que ele nasceu, ainda era pobre. Isso já seria uma lição e uma mensagem por si só. Ter Jesus em sua vida não significa que você tem que ficar rico. Ter Jesus em sua vida não significa que toda circunstância de realidade social à sua volta deve ser mudada do dia para a noite só porque você recebeu Jesus. Ou só porque você tem Jesus. A mãe do Filho de Deus era extremamente pobre. Claro que eu não vim aqui fazer voto de pobreza, nem declarar pobreza pela sua vida, de forma nenhuma. Mas é uma realidade que não pode ser negada. A condição de Maria não foi transformada porque foi a escolhida para carregar o Filho de Deus. E eu não quero aqui utilizar a palavra humilde para substituir a palavra pobre. Porque a gente precisa entender que humildade não é sinônimo de pobreza. Nem todo mundo que é pobre é humilde. Nem todo mundo que é humilde é pobre. Né? Maria era tão pobre que mesmo depois de Jesus tendo nascido, ela vai entregar o último nível de oferta que era aceita para a consagração de filho dentro da casa de Deus, que era a entrega de 2 rolinhas. E isso mostrava que ela estava realmente à beira da margem social. Ela estava no limite que dividia quem tinha e quem não tinha, quem podia e quem não podia. Mas Maria tem uma identidade muito bem resolvida.
E quando você tem uma identidade muito bem resolvida, você consegue compreender que há em você condições de sustentar o que você carrega. Oh, aleluia! 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 Maria foi escolhida. Complete aí para mim, por gentileza. Maria foi? Eu vou ir andando para cá e de vez em quando para lá, porque esse púlpito é muito baixo e não está combinando com a minha altura. Maria foi escolhida. Complete aí para mim de novo, por favor. Maria foi? Escolhida. Maria foi? Escolhida. E quem não foi, meu filho? Quem não foi? João capítulo de número 15. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Você está sentado ao lado de um escolhido. Eu não sei se ele é pobre, se ele é rico, se ele é negro, índio, mameluco, branco. Uma coisa nos coloca em pé de igualdade aqui nesta noite. O que? Você é escolhido. Oh, você é um escolhido. E se tem uma coisa maravilhosa no reino de Deus, é a sua equidade. Se tem uma coisa extraordinária que faz o reino de Deus ser melhor do que governo, ser melhor do que qualquer república, é que no reino de Deus a primícia dele é justiça. O texto diz: porque o seu reino não é comida e nem bebida, mas no tripé de sustentabilidade do reino de Deus, justiça é o primeiro pilar. Justiça, justiça. Aqui dentro todos são servos. Lá fora pode ser delegado, lá fora pode ser doutor. Aqui dentro é filho de Deus. Aqui dentro quem trabalha de serviço de auxiliar é auxiliar de serviços gerais. Lá fora, aqui dentro é tão príncipe quanto qualquer doutorado, mestrado, qualquer PhD. Eu amo essa equidade do reino de Deus. Eu amo. É tão interessante, tendo a oportunidade de ministrar Brasil e mundo afora. Tem lugares que a gente chega que o prefeito da cidade é o porteiro. Sabia? Já estive em lugares onde o delegado federal era diácono e o servente de pedreiro era o pastor. Eu amo essa balança dos pratos do reino de Deus. E não tem conflito, o que tem é serviço, porque no reino de Deus o maior é o que? Serve. Oh, aleluia! E por que eu estou dizendo isso? Pelo fato de Maria ter sido escolhida, mesmo tendo a condição daquela realidade que ela vivia. Ela era uma habitante ali da região de Nazaré. Se fosse no Rio de Janeiro, a gente chamaria de favela, comunidade. Quando chamavam Jesus de Nazaré, sua fama começou a percorrer e começaram a dizer Jesus de Nazaré, não era ressaltando a humildade dele como a gente faz hoje, não. Era fazendo alusão à sua geografia para tentar jogar por terra o mérito do Messias. Faziam essa alusão ao dizer Jesus de Nazaré, a fim de colocar a mesma expectativa de Filipe. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? A condição social de Nazaré é tão fraca, é tão deplorável, que não se acredita que uma realidade pode ser atravessada pelo sobrenatural, pelo divino. E por mais que nós saibamos disso e tenhamos isso como verdade, o que, Camila? A ideia de que Deus não depende de circunstâncias favoráveis para operar. A verdade é que muitas vezes nos tornamos carcereiros de nós mesmos. E diferente de Maria, que era uma moça de identidade totalmente resolvida, independente da sua circunstância social, ela não vai se diminuir, ela não vai se desmerecer. Mas a realidade é que muitos de nós aqui estamos colocando como impeditivo para o sobrenatural, para a ação do divino, para a ação daquilo que é maravilhoso da parte de Deus, por causa de condição social, por causa de status, por causa de relevância, por causa de conta bancária. Na teoria, todo mundo aqui sabe que nada disso intervém a operação de Deus na nossa vida, mas na prática, muitas vezes, estamos nos tornando carcereiros de nós mesmos. De nós mesmos. Morando onde eu moro, eu não tenho como viver aquele sonho. Casando com quem eu casei, eu não tenho como ultrapassar tal sonho. Tendo o filho que eu tenho, como é que eu vou viver aquela condição X? Congregando aonde eu congrego, como é que eu vou alcançar tal coisa Y? E você começa a criar limites dentro da sua própria consciência. Muitas vezes, dependendo do seu nível de maturidade,
Você não está sendo tolhido pelo que as pessoas pensam e dizem a seu respeito lá de fora, mas por aquilo que você mesmo limita dentro do seu lado de dentro. Achando que nascendo aonde nasceu, sendo filho de quem é, vindo de onde veio, como é que algo tão grandioso, tão sobrenatural, vai atravessar uma realidade que nem as gerações que vieram antes de você atravessaram. E a gente vai criando essa ideia e sem perceber, vai gerando uma fé limitada. Só que o que eu acho maravilhoso é que dentro da rotina do dia a dia de Maria, Gabriel apareceu. Sabe por que isso aconteceu? Porque Deus não estava procurando moças sobrenaturais. Deus estava procurando gente resolvida. Gente que está no seu dia a dia, gente que está fazendo o que tem que fazer, gente que está indo para onde tem que ir, trabalhando aonde tem que trabalhar, falando com quem tem que falar, limpando o que tem que limpar. Camila, o que tinha de diferente no dia de Maria? Não há apontamento algum no texto para trazer uma diferença e uma luz diferenciada sobre a vida de Maria, a não ser características da sua integridade e do seu caráter. O próprio José, quando pensa que foi traído, ele não tem nem coragem de deixá-lo abertamente. O texto diz que ele intenta fazer isso em secreto, Mateus capítulo 1, porque ele era justo, mas porque Maria também dava testemunho. Então veja, a primeira verdade de Deus que eu quero dizer para você, que precisa ou almeja que a sua realidade seja transformada, mas existem coisas que não podem ser feitas no braço da sua carne. Tem coisas que, se Deus não atravessar a realidade física numa atmosfera espiritual, a gente não consegue viver o nível de transformação relevante que a gente deseja. E a pergunta é: como o espiritual, como o divino, como o sobrenatural vai atravessar a circunstância da minha realidade? Primeira verdade que não pode ser evitada: Maria não foi até Gabriel, mas Gabriel foi até Maria. Deus está dizendo: o que eu tenho para falar e o que eu tenho para fazer vai atravessar toda e qualquer realidade que você esteja vivendo atualmente. Eu não vou mentir para você, é verdade. Tem lugares que você não tem acesso, tem pessoas que você não tem acesso, existem tempos e horários que você não tem acesso. Só que o Senhor está dizendo: quem impede o meu tempo? Quem impede a minha entrada? Quem impede a minha saída? Oh, Ele está dizendo a alguém aqui: o meu caminho eu faço na tormenta, a terra é o estrado dos meus pés. Quem pois entenderá o trovão do meu poder, disse Isaías. Olha isso, Gabriel atravessa a realidade de Maria. E que realidade é essa? Uma realidade rotineira. Você acha que para viver o sobrenatural você tem que ter uma vida sobrenatural? Sim ou não? Na maioria das vezes. Diga para mim, aonde estão as pessoas que vivem de sobrenatural? Aonde elas estão? Aonde estão as igrejas que vivem de sobrenatural? Onde tem que cair arrebatado todo dia, profetizar todo dia, ter visão todo dia. Diga para mim aonde elas estão. Eu me debruço sobre a história da igreja no Brasil e no mundo há mais de 5 anos. E eu percebo sistematicamente que todas as pessoas que querem viver de onda, que querem viver de auge, que querem viver do que é sobrenatural, eles não conseguem dar manutenção a mais do que 5 anos de entrega. Sabe por quê? Ninguém aguenta o auge, filhão. Meu Deus. Ninguém aguenta viver de sobrenatural todo dia. Inclusive, isso descaracteriza a ação do divino. Por quê? Porque uma das características de Deus é ser extraordinário. É isso que identifica a sua presença. Extraordinário não é o que acontece todo dia, é o que acontece só de vez em quando. Então, se acontece todo dia, já está desconfigurado de que é Deus. Profetiza todo dia, é poder todo dia, revelação todo dia. Eu conheço um monte de gente assim no Brasil que está preso dentro de 4 paredes acolchoada. Porque não sabe mais falar com gente e acha que está falando com um anjo o tempo todo. Aí diz: não, porque eu quero ser sobrenatural. E Deus está dizendo: desde o Éden eu te fiz para ser humano. Se você se preocupasse em resolver a sua identidade como ser humano, sua vida como ser humano, você iria se relacionar muito melhor com aquilo que é divino. Mas não, queremos nos aproximar de Deus sendo sobrenaturais. Então quando Deus vê alguém querendo ser sobrenatural diante dele, ele pensa: está chegando tão perto para quê? Se você já tem o que precisa.
Agora vejam um ser humano. Complete para mim, por favor. Vejam um ser. Quanto mais ele admite as fraquezas, mais a glória de Deus enche a vida dele. Quanto mais ele se humilha, quanto mais ele desce, mais Deus diz: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Camila, eu não entendi, vai entender. Deus trouxe gente aqui nessa noite para dizer: eu não preciso que você seja grande para que eu faça grandes coisas. Você pode ser como é agora, e eu serei em você aquilo que eu quero ser, mesmo sendo você assim, exatamente como você é agora. Estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui. Deus te trouxe aqui para resgatar a sua humanidade. Oh, meu Deus. Quem é Maria? Maria é do ré, do pré-voado, manto. Maria é só uma moça humana, falha, pobre, que sabe viver a vida dela, e que por acaso, da vontade de Deus, está desposada com José, que por acaso de Deus é da casa de Davi. Não precisa forçar network, não precisa forçar contatinho, não precisa rir de piada que você não tem graça para ter senso de pertencimento na comunidade. Deus trouxe gente hoje aqui, Ele está dizendo: deixa que eu cuido da tua network. Deixa que eu te planto aonde você tem que ser plantado. Gabriel, mensageiro de Deus, vai até onde Maria está. Ele atravessa a realidade dela. Porque tem gente que não entra na nossa rua se não for asfaltada, não vai na nossa casa se não for imponente, não janta conosco se não formos fortes, não fala de investimento com a gente se a gente não tiver Bitcoin. Só que o Senhor está dizendo: tranquilo, Gabriel vai com Bitcoin ou sem Bitcoin, a mensagem chega. É isso que eu estou querendo dizer. O que ele está dizendo é: a mensagem chega, a direção chega, a resposta do céu chega. Aonde você estiver, Gabriel acessa Maria e logo de cara ele diz: salve! Agora olha que coisa interessante. Não subestime quem está em níveis que você considera inferior aqui na terra. Porque, irmãos, é uma realidade que não pode ser evitada, e é uma realidade que você só aprende na vida. Nem sempre os nomes mais comentados na terra são os mais conhecidos no céu. Tem gente cuja vida nunca vai ter uma foto em cartaz, mas se dobrar o joelho, Deus já diz: o quê? Oi? O que que ela... Eu tenho uma irmã chamada Maria, uma irmã em Deus, em oração, e ela já ora e já tem relacionamento íntimo com Deus há tanto tempo, que quando ela falava com Deus, os cabelos ainda eram pretos. Depois ela continuou e teve que pintar. Só que já é tanto tempo que agora não tem força nem mais para pintar. Então ela se relaciona com Deus há muito tempo. E o filho dela brinca, porque ela é muito crente. Aquela pessoa que quando chega num lugar transforma um ambiente só com a presença. De tanto andar com Deus. E quando ela chega, se o chinelo dela estiver longe dela, ela só vai pegar o chinelo. Aí ela se inclina assim, ela já é uma senhora, a gente fica constrangido. Aí quando ela se ajoelha e vai assim, a gente diz: o que foi? Ela diz: nada, só pegar o chinelo. Aí o filho dela diz pra ela: mãe, aconteceu a mesma coisa no céu agora. Tu tem tanta intimidade com Deus que quando você chega, Deus já diz: o que, Maria? Não, Senhor, só vim pegar o chinelo. Mas você nunca viu ela no Instagram. Ela não tem rede social, não tem seguidor algum. Não é um nome conhecido na terra, mas se ela colocar o teu nome na boca dela, Deus passa a saber quem você é, por causa do contato que ela tem com Deus. Agora, de igual forma, também acontece o inverso. Tem nomes que são comentadíssimos aqui, abrem portas aqui, mas quando são mencionados lá, fulano, dá eco, fulano, ninguém conhece. Sabe por quê? Há muitas formas de você estar em Deus, mas só há uma forma de Deus estar em você. E não sou eu que estou dizendo isso, e eu vou repetir para você entender, para que você não seja enganado por qualquer coisa. Há muitas formas de nós estarmos em Deus. No louvor, na oração, na igreja e até fora dela, desde que haja um conhecimento e uma consciência de quem é Deus e de que Ele existe. Então eu repito pela terceira vez: há muitas formas de você estar em Deus, mas só há uma forma
de Deus está em você. E Jesus vai falar sobre isso em João 15. Ele vai dizer assim: meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Olha o que ele diz, preste muita atenção. Vós sois as varas. Então deixa eu te perguntar para ver se você está atento. Na videira você é quem? Na videira você é quem? E a videira é quem? E quem é o agricultor? Pronto. Vós sois as varas. Olha o que ele diz. E toda vara que está em mim e dá fruto, essa eu podo para que ela dê ainda mais fruto. Porém toda vara que estando em mim, então presta atenção, é vara e está nele. E isso já deveria fazer uma segunda pergunta na nossa cabeça. Como é que está nele? É vara, está na videira, mas não dá fruto. Mas olha o que ele diz. E toda vara que estando em mim não dá fruto. Ou seja, está nele. Abre a mente. Está nele. Ele está dizendo, está em mim. Aí ele diz, e toda vara que estando em mim não dá fruto, essa eu corto e lanço fora para ser pega e jogada no fogo. Aí ele continua dizendo assim, permanecei em mim e eu em vós. Aí olha o que ele diz. Porque se vós estiverdes em mim, aí ele declara, e as minhas... Então o que ele está dizendo? Há muitas varas e muitas formas de todas estarem em mim, mas só tem um jeito de que eu esteja nelas, é por intermédio da minha palavra. Então olha o que ele está dizendo. Todos podem estar em mim, mas eu só estou neles de uma única forma. Então eu só sou com aqueles que estão com a minha palavra, porque Jesus é o verbo vivo que se fez carne, ele é a palavra. Então ele continua dizendo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e isso vos será feito. Aí você se pergunta, mas que vara é essa que está na presença dele? Não sou eu. Aí você pensa, é o ímpio, é o desviado, é o desligado, é o distraído. Se você não vigiar, é você. Porque olha o que o texto diz, que naquele grande dia, muitos chegarão e dirão, em seu nome, estão nele sim ou não? Estão nele sim ou não? Em seu nome nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos, em seu nome nós fizemos tal e tal obra. Ou seja, nós te conhecemos e em teu nome fizemos. Mas o que essas pessoas vão ouvir de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ou seja, vocês estiveram em, mas eu nunca estive em vocês. Porque tem muitas formas de estar nele, mas só tem uma forma dele estar na gente. E é pelo poder da sua palavra. Maria agora vai receber uma palavra, salve. E ela vai achar estranha essa saudação. Eu só posso achar estranho aquilo que eu conheço. Camila, eu não entendi. Se eu não conheço, eu não acho estranho. Okay? Ou melhor, se eu conheço, eu não acho estranho. Só posso achar estranho aquilo que eu não conheço. Se eu chego aqui falando uma língua que não é espanhol, uma língua que não é inglês, uma língua que não é indiano, uma língua que não é português, um idioma que você não conhece, antes de identificar como idioma, a primeira coisa que você vai dizer é, ela está falando algo estranho, algo que eu não conheço. Salve, quando ele diz salve, agraciada seja, Maria acha estranha a saudação do anjo. E por que ela acha estranha? Porque ela, na verdade, parece ter uma comunicação diferente dessa. Preste atenção. O mesmo anjo apareceu para Zacarias na ponta do altar. E ele batia uma perna da outra, de tanto pavor que ele tinha com a presença do anjo. Preste atenção. Um sacerdote dentro do santo do santo, preparado para ver o sobrenatural, ficou apavorado quando Gabriel desceu. Uma moça que nem na sinagoga pode entrar, viu Gabriel e não está apavorada com ele, mas está achando estranho o jeito que ele está falando. Aí eu te pergunto, você acha que é a primeira vez que Maria ouve falar sobre anjos? Você acha que é a primeira vez que Maria vê um anjo? Talvez tenha sido a de Zacarias, mas irmão, não tem como ter sido a primeira de Maria, porque ela está tranquilona com Gabriel. Inclusive ela indaga pensando, que saudação é essa? Como quem diz assim, anjo não saúda assim. Então o que eu estou querendo dizer?
Nunca pense que a sua realidade social tem o poder de intervir na sua intimidade espiritual. Nunca pense ou deixe as pessoas pensarem sobre você que a sua realidade ou circunstância desfavorável aqui na terra tem o poder de rasurar ou atrapalhar o seu contato com o céu. Nada disso vai impedir Maria. Então ele diz: salve, agraciada seja. Olha, Maria, vai nascer um ente santo de ti. O Filho de Deus, ele não pergunta se ela quer gerar, ele entrega, porque Deus é assim, quando Deus dá, não pergunta se você quer receber. A Bíblia diz que o de Deus é dar. Quando Deus quer dar, ele não depende da sua autorização para receber. Isso aqui é muito sério. Lembra de Eliseu, diante da sunamita, 2 Reis 4? Aquela mulher que não tinha filho, perguntou para ela: o que você deseja? Nada, eu estou bem. Aí ele diz: Geazi, traz ela aqui. Aí Geazi chama, ela para na porta do quarto do homem de Deus. Ele olha para ela e diz: neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não crê, ela diz: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, mas diga para mim, no tempo determinado, conforme Eliseu profetizou, ela teve um filho ou não teve? Teve o filho ou não teve? Porque Deus, quando quer dar, não depende da tua autorização para receber. A coisa ali é tão forte, tão forte, tão forte, que nem fé. Rapaz, isso aqui é sério. Nem fé ela manifestou para receber. Isso aqui desconfigura a única crença baseada na ideia de única fé para receber. Como assim, Camila? Isso aqui desconfigura a ideia de que se não tiver fé não vai receber. Não vim aqui para pregar heresia. Sem fé é impossível. Só que você usa a fé como mola propulsora para dar para Deus poder. Você não usa a fé para crer, você usa a fé para dar poder para Deus. E Deus não depende da tua fé para ter poder nenhum. Você pensa assim: tal coisa não aconteceu porque eu ainda não criei. Como se Deus estivesse esperando a tua fé para ter poder de fazer. Na prática é assim que funciona. Você pensa isso. Só que a sua fé não dá para Deus o poder de fazer nada. Não, Camila, não. Deus não depende da sua fé para ter poder para fazer nada. Crendo ou não crendo, Deus sempre pode. Mas por que que eu creio? Porque minha fé não dá para Deus o poder de fazer. A minha fé me dá poder de receber aquilo que Deus já fez. Essa é a diferença e isso é provado biblicamente. Abre a sua mente aí. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não havia nada, só o Espírito de Deus e trevas. Duas verdades. Primeira, as trevas não impedem o Espírito de Deus de se mover. Segunda verdade, pode ter mover e pode ser de Deus. Mas se não tiver palavra não acontece nada. Porque a fé não é o pilar da vida do crente, é a palavra. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Mas no nosso dia a dia, olha como é que a gente usa a fé. Tal coisa não aconteceu porque eu não tive fé. Não, tal coisa não aconteceu porque você não agiu debaixo da palavra. Porque fé que espera acontecer para dizer que crê, não é fé, é constatação. Fé não é a prova do que eu vou esperar acontecer. Fé é a celebração que eu já tenho por aquilo que eu sei que Deus já fez. Segura isso aqui, não é o ponto principal não, mas Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Havia mover, o Espírito de Deus se movia ali, mas não acontecia nada, porque mover não transforma. Agora tem o inverso. Verso de número 3 do capítulo 1 vai dizer assim: e disse Deus. É só manifestar a? É só manifestar a? E disse Deus, haja luz. E o que houve, igreja? E o que houve, igreja? Quando houve luz, amando da palavra de Deus, quem foi que disse amém? Quem foi que disse tá ligado? Quem foi que disse é de Deus essa? Não, ninguém. Então responda com inteligência, não com emoção. Há manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja criação de mundo? Não tenha medo não. Não há manifestação de fé em Gênesis 1 para que haja criação de mundo. Mas o que há ali é manifestação de? E ela é suficiente, sim ou não?
Sim, porque mesmo depois da manifestação da graça, o autor da carta aos Hebreus vai dizer: porque céus e terra, tudo o que existe e há, não foi feito por prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da fé, pelo poder da sua palavra. Pelo poder da palavra. Primeiro palavra, se tiver palavra, a fé é consequência. A fé é consequência. E como é que eu mostro a fé como consequência da palavra? Crendo? Não, obedecendo. É a obediência que mostra quem tem fé genuína e quem não tem. Volta para 2 Reis e você vai entender. Ela não creu. Mulher, neste tempo determinado, tu conceberás e darás à luz a um filho. Ela não disse sim, ela não disse concordo, ela não disse glória. Gente, a primeira palavra que saiu da boca daquela mulher foi não. Não! Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas o texto continua: no tempo determinado a mulher concebeu e teve o filho que o profeta tinha dito. Agora eu vou perguntar: ela creu? Não. Ela creu? Não. Houve manifestação de fé para que houvesse manifestação do cumprimento da profecia de Eliseu? Não. Aconteceu de um jeito ou de outro, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Por que isso aconteceu? Porque Eliseu não estava contando com a fé dela para realizar, mas com a fé dele. Preste atenção que isso é muito sério. Ele não está contando com a expectativa que ela tem nele. Ele está contando com a expectativa que ele tem em Deus. Aí você diz: Camille, isso muda? Muda. Porque mesmo não crendo, ela recebe. Aí às vezes você não recebe alguma coisa e o profeta, que é falso, covarde ou mentiroso, ele diz assim: o problema é que você não tem fé para crer. E aí num texto como esse a gente se pergunta: fui eu que não tive fé para crer ou você que não teve autoridade para profetizar? Porque a mulher não creu, mas ela recebe. Quando você está debaixo de uma palavra, você não espiritualiza, você executa. No mesmo texto de 2 Reis, capítulo 4, você vai ver Eliseu diante de uma outra mulher agora. Essa é viúva. Aí ela chega diante dele e diz: meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que ele era profeta, temente ao Senhor. Agora o credor está à porta a levar-me os meus 2 únicos filhos como pagamento de uma dívida. Ele diz para ela: declara-me o que tens em casa. Tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Só tinha uma botija e com um pouco de azeite. Aí ele libera a palavra. Completa aí, igreja. Ele libera a... Ora, ele libera a... Aí ele diz: vai na vizinhança, pede vasos emprestados, não poucos, mas muitos. Traz esses vasos todos para dentro da tua casa. Fecha a porta por detrás de ti, os teus filhos, e derrama. Olha a palavra de ordem do profeta: derrama o azeite da botija nos vasos. Me arranja um copo vazio aí. Onde tem um copo vazio? Pode ser descartável. Aleluia. Ele disse: entra, fecha a porta e derrama. Olha para quem está do teu lado e diga: ele não disse ora. Ele não disse clama. Ele disse: entra e derrama. Aí olha que coisa interessante. Obrigado, irmão. Tá aqui os vasos enormes. Tá aqui a botija. Ficou bem combinado mesmo. Ó. Eu vou beber um bocado que eu não acho que estava cheia. Ela estava em crise. Eu tenho para mim que ela só tinha um pouco. Pega os vasos. Ele diz: não poucos, mas muitos. Imagina agora um cômodo daquela casa tomado de vaso. E vaso vazio. Os vasos eram maiores, porque ele disse vasos, vasilhas. Então a demanda era maior do que a provisão que ela tinha. Sim ou não? Sim ou não? Imagina o desespero de você estar debaixo de uma palavra, o credor está na porta esperando. Se não tiver milagre, ele vai levar teus filhos como pagamento da dívida. Tu entra no quarto, o profeta liberou a palavra. Irmão, não dá nem tempo para sentimento. Ou tu executa ou tu perece.
Ela entra naquele cômodo e vê um monte de vaso vazio, um monte. É complicado quando a demanda é maior do que o que eu tenho. Só que não é sobre o que eu tenho, é sobre estar debaixo de uma palavra. A palavra entra no teu quarto, vê os vasos todos que você escolheu e derrama do azeite da botija nos vasos. Ela teve que executar isso depressa, porque se ela para pensar, ela não faz. Tem uma mulher muito conhecida na história americana, inclusive, não é na brasileira não, chamada Harriet. Quem já ouviu falar da Harriet? Vocês tratam de estudar a história de vocês aqui. Ela abria caminho no período da escravidão. Entrava em cada lugar absurdo, e quando os capitães e os perseguidores achavam que já conheciam a rota de fuga dos escravos, Deus mudava a rota dela no meio do caminho do nada. E um dia então perguntaram para ela, e isso está no museu, está na biografia dela, não é história com E não, é história com H. Perguntaram para ela por que Deus te direcionava dessa forma e de que forma você tinha tanta certeza que era Deus que falava com você. Vamos supor, na rota do mapa ela tinha que ir para a direita, porque à esquerda tinha um rio. Aí de repente Deus dizia para ela na alta madrugada, na fuga com os escravos, não vá para a direita, vá para a esquerda. Ela olhava para a esquerda e não tinha caminho, o que tinha era rio. Deus dizia, passa por ele. Ela não hesitava e ela pegava o comando de todo mundo e ia. Todo mundo achava que era louca, mas no final dava certo. Ela foi uma das maiores libertadoras da escravidão nesse período, para conseguir dar aos cativos documentos e etc. E uma nova condição de vida social. Então um dia perguntaram para ela, Harriet, como é que você consegue ouvir Deus tão claramente? Como você sabe que é Deus? E ela diz assim, porque eu não hesito quando Ele fala comigo. Foi isso que livrou a vida dela. Tem gente que não é livre porque toda vez que Deus fala, hesita. É Deus ou é o diabo? Como se a voz de ambos fossem parecidas. Só que Jesus disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas por que tem ovelha que não está conhecendo a voz de Deus? Porque você está terceirizando a voz de Deus. Você ouve o que eu prego, mas não lê o que está escrito. E é muito perigoso não ler o que está escrito, porque você se torna vulnerável a qualquer coisa que te contam. Volta para 2 Reis 4 para a gente fechar de novo em Lucas 1. Ela vai para dentro do quarto. Agora eu quero que você se imagine na condição dela. Credou a porta, perda de 2 filhos, palavra do profeta, um monte de vaso grande vazio e só uma botija com um pouco de azeite. Por que não diz um vaso? Porque botija é menor do que vaso. Então a botija é pequenininha, os vasos todos grandes. E o profeta disse, entra no teu quarto e derrama. A geração de hoje tem palavra, mas não recebe porque não demonstra a fé obedecendo. Mostra, abre aspas, a fé especulando. Vou te mostrar. A mulher entrou e derramou. E o texto diz que enquanto ela derramava, o azeite não parava de... Enquanto tinha vaso, o texto diz que o azeite descia. Só que o que ela fez? Ela fez o que ele mandou. Ela entrou e começou a derramar. Entrou e começou a derramar. A geração de hoje não vê milagre por quê? Você está num culto como esse, eu libero uma palavra profética para a tua vida. Vamos supor que fosse essa. Eu digo, vai, pede vasos emprestados, não poucos, mas muito. Pega a botija com um pouco de azeite e derrama nos vasos. Você entra dentro do quarto, vê os 2 filhos, vê os vasos tudo vazio. Vê vaso de 1 litro, de 2, de 4, de 5 e a botija com 200 ml de azeite. Tu olha para a botija, olha para os vasos. Olha para a botija, olha para os vasos. De vez de derramar, olha o que essa geração faz. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui diante de ti esta botija. Eu creio que tu pode. Crê nada, senão tu já tinha derramado. Deus! Ela não orou para poder transbordar azeite da botija para começar a derramar no vaso. Tanto é que se você for olhar o milagre não acontecia dentro da botija. Se você for olhar o milagre, depois medita direitinho, também não acontecia dentro do vaso. Acontecia onde? Diga assim, na transferência. Então ela só via o milagre, não era nem aqui nem aqui. Deus está dizendo, você não vê milagre porque fica espiritualizando o que eu já te dei autoridade para executar. Você fica dissimulando uma fé fingida quando eu já te dei uma autoridade verdadeira. O último
como exemplo, prometo para encerrar, Marcos capítulo 5, a mulher do fluxo de sangue. Já parou para perceber que ela saiu de casa depois de 12 anos hemorrágica? Ela foi lá, pegou o que queria, sem pedir, não foi roubo. Não, avalia. Sintetiza. A mulher, 12 anos hemorrágica, saiu de casa sozinha, pensamento próprio. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Aí a mulher sai de casa, estica o braço, toca na orla das vestes de Jesus. O texto diz que na hora, ao tocar, estancou a hemorragia do corpo. E ela sentiu na hora. Abra a boca comigo e diga: na hora. Diga de novo: na hora. Na hora ela sentiu a hemorragia do corpo estancar. Ela viu que estava bem, irmão. Se Jesus não chama ela vaza e nem brigado ela dá. Tamanha era a fé dessa mulher. Tamanha era a palavra que ela mesma submeteu sobre a sua própria vida. Eu quero que você raciocine agora. Ela não chegou para Jesus e disse: Senhor, me cura, por favor. Eu quero que você entenda que a cura que ela desejava nem pedia, ela pediu. Eu vou falar de novo rasgado a grosso modo, que é para todo mundo entender. Linguagem de padaria. Ela foi lá, pegou o que queria, sem pedir. Mano do céu. E não foi roubo. Aí a gente olha para o texto e diz: meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? A gente faz uma campanha de 7, emenda em 14, não recebe, vai para 21. Dobra a meta, vai para 42. Para contar a vitória lá em dezembro. A mulher sai de casa depois de 12 anos e diz: é agora. Mete a mão na orla, toma para si o que é do outro, leva para ela. E se ele não diz quem me tocou, ela estava ó. Oh, aleluia. Olha isso, minha gente. Aí o Senhor falou para mim. Eu disse: Senhor, por que pra gente é tão difícil e para ela foi tão imediato? E o Senhor disse para mim: porque são vocês que gastam tempo espiritualizando o que eu já dei autoridade para executar. São vocês que gastam tempo pedindo para usar o que eu já dei. Chave da tua casa, tu pede para entrar? A casa é tua, a chave é tua. Você pede licença para teus filhos quando entra? Se toquem. Casa é tua, a casa é tua. Chave da casa na tua mão. Você pede para entrar na sua casa? Pede para usar sua garagem? Você pede para abrir sua geladeira? O Senhor está dizendo: por que você anda pedindo para mim coisas que são suas? Por que você anda pedindo para mim coisas que eu já dispus para você? Quem está jogando milagre para amanhã é você. O nome dele é Já e ele quer fazer agora. Ele quer fazer agora. Aleluia! Mas cometemos um equívoco que normalmente, na verdade, Maria quase o cometeu. Que equívoco? Quando o anjo disse para ela, de forma clara, que ela ia gerar e dar à luz ao Filho de Deus, ela não duvidou, ela só queria saber o que fazer para que isso acontecesse. Primeira coisa que ela pergunta: como se dará isto, visto que eu não conheço homem algum? Aí ele explica para ela e ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Maria, essa obra não é tua e essa obra também não é de José. Essa obra é do Espírito Santo. Maria vai cometer um erro comum. Erro que eu digo não fatídico, mas temporário. De pensamento. Ao receber de Deus a promessa de algo muito grande, ao ver a Escritura Sagrada prometer sobre a nossa vida coisas sobrenaturais que são discrepantes à nossa realidade econômica, social, financeira, a gente acaba se comportando como Maria, dizendo: eu quero isto, mas o que eu faço para receber isto? Um exemplo: você é a pessoa que é agora, e Deus não espera você ser quem Ele quer que seja para te prometer algo hoje. Porque tudo que Ele te promete não é baseado em quem você é, mas em quem Ele sempre foi e sempre será. Mas você quer ver?
Você está seguindo a sua vida normal. Se Deus tomar minha boca agora em direção específica a alguém, e de repente Deus diz a alguém aqui: a partir de hoje vou eu te exaltar. Se você é pobre, eu vou te enriquecer. Se você está ilegal, vou eu te organizar. Não vai mais andar a pé, vai andar de carro. Se é estéril, vai ficar curada. Se eu libero uma palavra profética, uma palavra, uma promessa, falando sobre aquilo que eu, o Senhor, ou seja, Deus, vai fazer na sua vida, você não termina mais esse culto normal. Você já vai para casa pensando assim: agora eu tenho que me posicionar. Eu acho mó legal quem acha que vai ficar super crente do dia para a noite porque recebeu uma promessa. Você vive a vida como dá, está se esforçando para não pecar. Aí porque recebe uma promessa, você pensa, normalmente é assim que acontece: essa semana eu vou ficar posicionada, amanhã já vou começar um jejum. Se você está sentindo unção aqui, seja no louvor, seja na palavra, seja no culto, você pensa: o Espírito Santo está cooperando comigo, essa semana eu vou me consagrar, vou ser mais usado do que o fulano. É que eu estou sentindo que Deus ressuscitou as promessas. Ai meu Deus, que avivamento! Na terça-feira, tu já está tombando. Tu diz: meu Deus, o voto, a promessa, meu Deus, não orei para dormir, não orei para acordar. Meu Deus, quarta-feira você tenta, quinta-feira depressão. E diz: rapaz, eu não presto mesmo, eu vou te falar. Se não é a graça de Deus na minha vida. Aí volta pro culto de novo, o Senhor renova a tua esperança. Aí tu faz um monte de promessa que não vai dar conta de cumprir de novo. Porque você pensa que Deus está esperando você se aprontar para Ele cumprir. Porque de certa forma, alguém ou alguma coisa, por que não dizer a consciência da sua culpa, enfiou na sua cabeça uma bigorna do peso da sua culpa, dizendo que as coisas que Deus te prometeu não aconteceram ainda, porque você não fez tudo o que tinha para fazer. Só que hoje eu vou te dar algum alívio pela palavra. Quando Deus te faz uma promessa, o responsável para cumprir o que te prometeu não é quem recebe. Vamos supor, se eu escolho aqui um irmão da região e eu digo assim: irmão, amanhã, na hora do almoço, eu vou em sua casa, vou levar um frango assado, batatas coradas, feijão tropeiro. Tem irmão que já está dizendo: irmã, ela é em casa. Vamos lá. Se eu estou dizendo que eu vou na sua casa, estou dizendo que eu vou levar, você tem que fazer o quê? Quem está prometendo? Quem tem que cumprir? Mas por que com Deus, quando Ele promete, você acha que vai virar a chave da sua rotina do dia para a noite? E você pensa: agora eu tenho que me posicionar, agora eu tenho que ser mais crente, agora, e aí não consegue, depois você fica frustrado. E não é que você não vai melhorar e nem vai crescer. O problema é que, assim como Maria, quando você recebe algo da parte de Deus, do qual Ele disse: eu vou fazer, você imediatamente pensa: e eu faço o quê? E você pode estar na América há 30 anos, pode estar 40, 60, não importa. Há uma realidade cultural intrinsecamente ligada ao caráter de qualquer brasileiro, ou seja, americano, ou seja, quem for que participou, nem que seja na nuvem de uma atmosfera, de uma sociedade escravocrata ou escravista. Qual, Camila? A crença limitante. Essa crença, ela é tão forte que você pode ter sido playboy, filhinho de papai, patricinha em Beverly Hills. Isso não muda. O que não muda? Fazer parte de alguma origem oriunda de quem viveu essa atmosfera nos últimos 100, 200 ou 300 anos. Que ideia é essa? Paulatina e recorrente. Quem foi criança aqui no Brasil ouviu papai e mamãe dizer: na casa do bom homem quem não trabalha, não come. Você ouve na rua, você ouve em casa, no trabalho, setor, ambiente de sucesso ou de crescimento. Tem que trabalhar, tem que crescer, tem que produzir. Quer uma casa melhor, rala o coco. Quer uma piscina, dobra o plantão. Quer melhorar algo de vida, se esforça um pouco mais. Vende as férias e vambora. Vambora. Vambora, fazendo tudo para melhorar, para ter um carro melhor. E de repente tu conhece Jesus, reino de Deus.
Aí você está acostumado, mérito, 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 mérito. Daqui a pouco você conhece alguém que diz graça, 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 graça. Papai dizia, trabalha, trabalha, trabalha. Mamãe diz, trabalha, trabalha, trabalha. Aí você conhece um Deus que diz assim, o trabalho é meu, você descansa. O trabalho é meu, eu cuido de você. Isso buga a tua mente, você começa a separar espiritual do físico. Você acha que lá fora você tem que se matar. E só aqui dentro você descansa. Então coisas que Deus quer materializar, você só consegue espiritualizar. Sua mente está limitada. Aí o Senhor vai dizer pela boca de Isaías, porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu. Oh Deus! No sétimo dia, depois de criar céus e terras, o texto diz que Deus descansou. Bora, minha gente, Deus descansou no sétimo dia. Deus precisa dormir? Deus se cansa? Não. Estabelecimento de princípio para a gente compreender o descanso. Nos mandamentos não tem obrigatoriedade no trabalho, mas tem obrigatoriedade no... Porque tem que ter mais fé para descansar do que para trabalhar. Aí você vê agora o Senhor dizendo pela boca do profeta Isaías, desde a antiguidade, se Deus é eterno, por que Ele está dizendo desde a antiguidade? Porque Ele não está falando sobre quem Ele é, está falando sobre o trabalho que a gente deu desde o dia em que Ele nos criou. Porque desde a antiguidade, por que não diz desde sempre? Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Porque Ele criou sol e descansou, criou lua e descansou, criou oceano, rios e mares e descansou, criou capim, semente, relva, mangueira, abacateira e descansou. Ele deu uma única palavra de ordem à terra e até hoje a onda não avança do limite que Ele impôs. Ele é perfeito em sua criação e havendo feito todas as coisas no sétimo dia, no sétimo dia Ele, mas depois de 7 foi fazer o homem. Não foi? Aí fez o homem, aí falou, Isaías, diga aí, desde sempre? Não, desde antigamente. Porque desde que eu criei, nunca mais eu parei. Eu quero que você pegue na mão de alguém aí agora, sem hipocrisia, com verdade. Ai, Camila, a gente ainda está mais assim, lava de álcool no final, segura a mão de alguém aí. Aperte a mão dessa pessoa e diga para ela assim, teu pai da terra te botou para trabalhar. Teu pai no céu te deu exemplo. Ele não botou você para trabalhar. Ele trabalha para você descansar e glorificar o nome dele. O teu Deus trabalha, o teu Deus trabalha, o teu Deus trabalha. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha. Segunda trabalha, terça trabalha, quarta trabalha, quinta trabalha, sexta trabalha, janeiro trabalha, fevereiro trabalha, março trabalha, maio trabalha. Você dá folga para funcionário, mas ele trabalha. Você fecha o olho para dormir, mas ele continua trabalhando. É por isso que Davi vai escrever e vai dizer, porque ele é o guarda de Israel que não dorme. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Ele te guardará de todo o mal. Agora, Camila, para quem que Deus trabalha? Para quem precisa? Para quem nele espera. Camila, Deus trabalha para quem? Para quem sonha. Deus trabalha para quem gera expectativa nele. Deixa eu te falar aqui. Deus não trabalha para realizar desejo. Deus trabalha para atender pedido. Por isso Paulo disse, em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Quem não ora sempre tem essa conversa fiada. Deus sabe. Normalmente isso não é conversa de quem ora. É conversa de quem não quer mais orar por algo. Não precisa mais falar. Deus sabe. Deus diz, sei, mas não vou fazer nada. Você não pediu? Toda oração é um ato de humilhação. Quando você pede, você se humilha e isso agrada a Deus.
Isso põe Deus no lugar de Deus e você no seu lugar. Então veja, Deus está trabalhando. E quando Ele te faz uma promessa de te entregar algo, não é baseado no que você vai fazer por Ele, mas naquilo que Ele já decidiu fazer por você. Só que Maria, como qualquer ser humano, vai dizer: como é que isso vai acontecer? Como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum? Nas entrelinhas, o que eu faço para cooperar com isso? Ele não diz com essas palavras, mas se ele fosse dizer em palavras mais no populacho, ele diria: você não faz nada. Continua fazendo o que você já fazia antes de eu vir aqui. Porque essa obra, Maria, não é sua. Essa obra não é de José. Essa obra, Maria, é do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha o que ele está dizendo, Maria: a capacitação que você quer ter, o Espírito vai te dar. O revestimento que você precisa, o Espírito vai te fornecer. Tudo o que você precisa é algo que virá por intermédio do Espírito Santo. Por que tem gente que está com gastrite nervosa, depressão comportamental, síndrome do pensamento acelerado, do pânico, entre tantas outras circunstâncias? Algumas substâncias hormonais, necessidade de medicamento, mas outras que não se tornam menos difíceis por serem psicossomáticas, mas muitas vezes por questões comportamentais. Você está querendo assumir um lugar que só Deus pode ocupar. Se Deus, preste atenção que eu não estou generalizando, se foi Deus que falou que vai te enriquecer, você não tem que ficar dobrando o plantão igual maluco e queimando Santa Ceia, não. Você acha que Deus vai te enriquecer com você faltando Santa Ceia? Se foi Deus que falou, você não precisa tentar em um monte de porta, Deus vai te dar a porta. Você vai passar por ela. Se foi Deus que falou: estou eu preparando o seu casamento, você não vai caçar por aí beijando a boca de 20, não. Você vai guardar sua boquinha, ó. Na santidade, Deus vai preparar uma boca que vai te beijar uma vez só e vai querer te beijar para sempre. Não tem esse negócio, não. A irmã até disse: olha aí, Jesus. Olha essa boca aí, Jesus. Deus quer tirar de você esse peso hoje. Esse pensamento, essa culpa que está na sua consciência, que diz: é você que não se esforça, é você que não presta, é você que isso, é você que aquilo. E o Senhor está dizendo para alguém hoje aqui: aquilo que eu disse que eu faria, quem vai fazer sou eu. Para de tentar ocupar o lugar do divino. Você está com gastrite nervosa, teu cabelo está caindo e não é anemia, é estresse desenfreado, por você não conseguir esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus, o Espírito de Deus. Como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum? Descerá sobre ti, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe o que ele está dizendo? Você será cheia por todos os lados. Aquilo que você não tem, aquilo que você não é, aquilo que você não pode, o Espírito Santo. Agora olhe para mim. Está na hora de você entender que o Espírito Santo não é uma luz. É uma pessoa que coopera com você, que quando você acorda já está ali te olhando, que anda com você para lá e para cá. Jesus não disse assim: ó, eu vou, mas ele que vem, o Consolador, o Espírito Santo, estará convosco segunda, quarta e sexta. Não, todos os dias. Né? Não. O Espírito Santo estará convosco. Meu filho, no dia bom ele está aí, no dia mau está também. Deus está dizendo: você quer uma ligação, você corre atrás do profeta para ver se ele tem um revelamento. Não é uma revelação, revelamento. Não é uma visão, é uma visagem. Andando por aí, mendigando atenção. E o Espírito Santo está dizendo: ah, se você entrasse no teu quarto, fechasse a tua porta e falasse comigo, dizendo: me ensina a orar aqui agora, diga o que eu tenho que falar. Maria agora vai receber uma última palavra,
E essa é a última palavra que eu quero deixar sobre essa palavra para a vida de quem está debaixo de palavra, de promessa. E não tem que ficar aí como é que chama aquele negócio de... Oh, meu Deus, como é que fala? Flagelando. Você não tem que ficar se flagelando, se chicoteando. Não, não. Você só precisa de mais uma coisa. Depois de entender essas coisas, só precisa de mais uma coisa. Entender isso aqui, ó. Gabriel terminou de entregar a palavra para ela. Ela vai começar a gerar. José não vai crer de pronto. Só que nós já entendemos aqui. Deus não trabalha com a fé, com a expectativa que as pessoas têm em mim. Deus trabalha com a expectativa que eu tenho nele. José vai crer nela de pronto? Isso machuca, mas não impede. Normalmente, a intimidade tende a roubar a honra. Vou falar de novo. Normalmente as pessoas que você mais quer que creia no teu projeto, na tua promessa, no teu ministério, são as que estão mais próximas de você. E normalmente são elas as que mais vão duvidar. E aí então é o que eu volto a dizer. Isso acontece porque a intimidade tende a roubar a honra. Vou dar um exemplo. Tem lugares que eu vou e tem pessoas que querem tirar foto comigo. Só que eu, minha mãe e minhas irmãs nos vemos de pijama, lavando calçada. Lá em casa quem insiste para tirar foto sou eu. Porque a intimidade tende a roubar a honra. Não é que eu não sou honrada na minha família, pelo contrário. Quando eu estou pregando na minha cidade, no Rio de Janeiro, eu não preciso pedir ninguém para vir ao lugar que eu vou estar. Eu chego na igreja e quando eu chego, eles são os primeiros a chegar e enchem a fileira da frente. Para mim essa é uma das maiores alegrias da minha vida, porque eles me impedem de me tornar uma hipócrita. Então ter o reconhecimento deles para mim é mais importante do que ter qualquer reconhecimento. Só que no dia a dia a gente se vê como? Descabelado, com bafo, casca de feijão no dente, pijama pela manhã, um exemplo em momentos de intimidade, de comunhão. Então aonde há intimidade não há reservas para algumas coisas. Então normalmente a intimidade tende a roubar a honra. E tem pessoas aqui que estão desmerecendo o que receberam de Deus, porque quer que quem não está presente quando acontece, ou quando Deus fala com você o que fala, quer que creia naquilo que só você ouviu. Deus está dizendo: pare de tentar empurrar seu chamado, sua vida e sua promessa na goela de quem te ama. Jesus não vai chegar para promover divórcio. Só que não é Maria que vai convencer José, porque essa obra é do? Deus está dizendo: eu vou fazer essa obra em você e vou fazer em quem mais eu tiver que envolver nessa promessa. Para de querer empurrar isso na goela das pessoas. Olha para alguém aí agora e diga para essa pessoa: deixa teu José quieto. Fala, deixa teu José quieto. Quem trata com ele é Deus, não é você não. Vá se ocupar em proteger o que você carrega. Vá se ocupar em proteger aquilo que você acredita, em abastecer a sua fé. Para isto, Gabriel vai dar uma dica. Isso aqui não está no bojo do recado. Isso aqui é coisa que me parece de Gabriel. Porque do nada descerá sobre ti o Espírito Santo, o ente santo que há de nascer de ti, e pererê, pum. Aí ele diz assim: sabe Isabel, tua prima? Aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês de gravidez. Por que ele disse isso para ela? Porque quando você recebe de Deus uma palavra, primeira coisa que você quer encontrar é confirmação. Sim ou não? Tem um bordão entre os crentes que até não tem respaldo bíblico, mas a gente adora falar: quando Deus fala, Deus confirma. Quando você recebe algo de Deus, a primeira coisa que você quer é confirmação. E a confirmação, ela pensou: pode ser da casa de Davi, pode ser de José. Qual foi a primeira pessoa que Maria contou o que aconteceu? Quem, gente? Não, José. Ela não podia ir para a casa de Isabel sem primeiro abrir o jogo para... Tanto que ele intenta deixar ela antes de ir para a casa de Maria. De Isabel. Então vou perguntar de novo, vamos fingir que isso não aconteceu. Qual é a primeira pessoa que Maria conta a experiência que viveu? José. Qual é a primeira pessoa? José. Só que ele não creu, não acreditou. Ele não acreditou. Não acreditou. Diga para mim, Deus já sabia que José não ia acreditar? Gabriel já sabia que José não ia acreditar? E Maria precisava de uma confirmação, sim ou não?
Ela queria alguém que acreditasse, sim ou não? Aí por isso Gabriel vem com essa conversa. Sabe Isabel? Essa acredita. É o que ele está querendo dizer nas entrelinhas. Por quê? Porque o que você vai viver, ela já está vivendo. Ela já está vivendo. Camila, como é que eu ativo o que Deus já colocou em mim? Camila, como é que eu evoluo o que Deus já plantou em mim? Procurando alguém que das duas uma, ou está vivendo o que você está vivendo, ou já está à sua frente, à frente do que você quer viver. Depois que você recebe de Deus uma promessa, só tem duas pessoas que prestam para andar com você. Ou é alguém que está onde você esteve, ou é alguém que já chegou aonde você quer chegar. Deus está dizendo, procure alguém para nivelar a sua fé. Oh meu Deus! José da casa de Davi, completa aí pra gente encerrar. José da casa de Davi. Ele conhecia ou não conhecia a profecia que dizia que eis que quem iria conceber era uma? Sabia ou não sabia? Maria não é nada, mas da casa de Davi ele é. Desde os 7 anos de idade um judeu tem que saber sobre as profecias messiânicas. Então vou perguntar pela última vez. José sabia ou não sabia que quem iria conceber era uma virgem? Agora responda para mim. José, sendo da casa de Davi, porventura não crê em profecia? Crê ou não crê? Crê ou não crê? Quem é José? José é aquela pessoa que crê que Deus faz, só não crê que faz com a gente. Creio que Deus faz, mas Maria de Nazaré? Maria, minha noiva? Maria, pobrezinha? Olha para quem está do teu lado, diga para essa pessoa, diga assim, me aproveita. Me aproveita. Que você fica achando que Jesus vai levantar a gente só fora daqui. Você fica achando que vai levantar pregador fora daqui, cantor fora daqui, missionário fora daqui, ministério grande fora daqui. Tem gente que inclusive está achando, eu vou sair daqui que o ministério que Deus vai me dar grande é fora daqui. E o Senhor está dizendo, respeita a unção desse lugar. O primeiro a crer é o primeiro a receber. Ele não creu, aí ela lembra. Ela lembra. Isabel, 6º mês. O texto diz assim, e por aqueles dias, não fechou 7 dias. Por aqueles dias, ela arrumou as trouxas. Tem versões que está assim. Parece que eu lembrei da minha mãe na mudança, botando as coisas no lençol, porque a gente não tinha mala, o cadeado era o nó. E foi-se embora para a casa de Isabel. Deus está dizendo, sabe por que você está fraco? Não é porque eu não confirmei. É porque você não está se esforçando para estar ao lado das pessoas certas. Gente que tem uma fé semelhante à sua. Olha isso, gente. Arrumou as coisas por aqueles dias. O que é isso? Não deixa esfriar. Tu quer fazer um propósito essa semana? Não faz sozinho. Liga para alguém e diz, bora fazer um jejum junto. Bora fazer um propósito junto. Bora orar tal hora junto. Olha para 2 ou 3 aí, diga, não deixa esfriar. Não deixa esfriar. Vai, diga, não deixa esfriar. Sacode alguém aí, diga, tem que ser por esses dias. Sacode a mão de alguém aí, diga, tem que ser por esses dias. Por esses dias. Por esses dias. Não deixa esfriar, não. Por esses dias. Por esses dias bota lenha nessa fogueira. Por esses dias deixa o óleo da unção derramar na tua casa. Por esses dias entra numa atmosfera de revelação. Por estes dias faz o que você nunca fez. Ela arruma as coisas e por aqueles dias vai para a casa de Isabel. Mas presta atenção, não tem Instagram. Carta não dá tempo de chegar. Telegram, Supremo Tribunal Federal no Brasil fechou. Orkut faleceu. Tem nada. Só tem vontade. Ela arruma as coisas e vai. Deus está dizendo, você está esperando muita cooperação para começar. Com vontade já dá para começar. Ela arruma as coisas e vai. Agora olha que massa. Ela não avisa que está indo. Porque quem sabe o que precisa receber é você. Falei da mulher do fluxo de sangue e vou falar de novo. Porque ela realmente é um máximo. Aquela mulher não fica em casa metendo papo torto. Dizendo assim, se é de Deus eu ser curado, ele vem aqui. Porque quem tem preguiça de ir está sempre esperando alguém chegar. Mas como ela sabe que quem está sangrando é ela, se ele vai vir eu não sei, eu sei que eu vou.
está dizendo, por que você espera eu chegar onde você pode ir? É a tua necessidade que te impulsiona. Tem projetos, planos, empresas, negócios, porque Deus está falando aqui numa amplitude, meu irmão. O leque de Deus está aberto nessa noite. Deus está falando aqui num raio de expansão fora do comum. E Deus está dizendo, por que você espera eu chegar em áreas que você pode trazer? Ela vai, não avisa que está indo e já chega chamando o nome da prima. Vai entrando e diz, Isabel! Rapaz, Isabel já vai virando e vai dizendo assim para ela, que honra! Tudo que ela queria ter na casa de José, mas não teve. Pelo menos não por aquele tempo. Que honra tenho eu, que entre em minha casa a mãe de meu Senhor. Quem contou? Quem contou? Quem contou? Quem contou? Ela falou, fala. Quem contou? Quem contou? O Espírito Santo. O Espírito Santo! Porque Maria estava cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz o quê? Que ela estava coberta do Espírito Santo por todos os lados. Agora responda para mim, Isabel era profetisa? Isabel era profetisa? Mas profetizou sim ou não? Porque quando Maria meteu o pé na casa dela, cheia do Espírito Santo, tomada do Espírito Santo, Isabel profetizou. É por isso que você não pode ficar em casa sentindo o que você sente sozinho, orando sozinho. Oh meu Deus, a minha igreja é aqui em casa, pra fora. Vem pra casa de Deus, vem pra reunião dos santos, se une com o corpo de Cristo. Porque preste atenção, existem coisas que já estão em você, mas só vão ser ativadas quando você estiver diante das pessoas certas. E que pessoas são essas? Pessoas cheias do Espírito Santo. Agora olha que coisa interessante, prometo, estou fechando aqui. Quem está barriguda, Isabel ou Maria? Porque Isabel já está com quantos meses? Maria saiu de lá por aqueles dias. Significa que ainda não tem barriga nenhuma. Se a barriga dela é chapada, continua chapada. Então presta atenção. Chega ela, Isabel, que honra tenho eu, que entra em minha casa, mãe de meu Senhor. Maria deve fazer aquela cara de tipo, como você sabe? Aí ela diz assim, porque ao ouvir o som da tua voz. Meu Deus. Meu Deus. Ao ouvir o som da tua voz, a criança do meu ventre estremeceu. Sabe o que ela está dizendo? Eu fui cheia. Criança que tremeu, reconheceu. Aí o texto diz assim, e ficou Maria na casa de Isabel por aproximadamente 3 meses. Agora veja essa cena, porque antes desta noite terminar, eu vou profetizar que Deus vai colocar no teu caminho ainda este ano alguém que tenha poder de ativar, de motivar e de intensificar aquilo que a sua vida já carrega. Mas é alguém que não depende da sua aparência para perceber. Porque eu vou perguntar de novo, quem já tinha a barriga apontando? Maria ou Isabel? Maria ou Isabel? Maria não tinha barriga? Mas olha o que Isabel diz para ela, que honra tenho eu que entrei em minha casa Já teve casamento? Porque Isabel não foi convidada. Só que olha o poder. Que honra tenho eu que entre em minha casa Vou perguntar de novo. Tem barriga? Não. Tem barriga? Deus está dizendo, eu vou botar no teu caminho gente que vê o que você carrega antes de aparecer. Gente que tem capacidade de ver o que você carrega, independente do que você aparenta. Ficou Maria na casa de Isabel por aproximadamente 3 meses. No campo da gestação, entende-se, de maneira generalizada, que os meses mais importantes do período gestacional da vida de uma mulher são os 3 primeiros e os 3 últimos. Os 3 primeiros e os 3 últimos. Se Isabel está de 6 meses, falta completar os 3? Não, os 3 últimos. Então vamos lá, se Isabel está de 6 meses, falta completar-se para ela os 3 últimos. Mas se Maria recebeu a promessa esses dias,
Falta completar para ela os 3 primeiros. Meu Deus, que tremendo. Elas estão se encontrando num período de ciclo de suma importância. Maria vai para a casa de Isabel para fechar os 3 últimos dela. E Isabel vai fortalecer Maria para abrir. Isso vai completar 9 meses certinho. Para Isabel e para o início da gestação de Maria. Aí eu te pergunto. Quem carrega o maior filho? Tu tá na dúvida? Vamos fingir que não aconteceu. Quem carrega o maior filho? Maria. Só que Maria ainda não tem? Isabel tem barriga e além disso é uma senhora. Maria é moça. Isabel já está de cabelinho branco. Isabel não vai dar mamar para João aqui, vai dar aqui. Ela já é uma senhora. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, deixa pra lá. Ela é uma senhora. Aí veja bem. Ela é uma senhora e ela está 6 meses de gestação, precisando cuidar dos 3 últimos meses. Presta atenção. O filho maior, o ventre eleito, é o de? Só que você consegue imaginar uma moça sem barriga, novinha, e uma senhora barriguda, se esforçando para andar. Você acha que é Isabel que serve Maria ou é Maria que serve Isabel? Você consegue imaginar Isabel lavando os cueiros de João Batista? É ruim, hein? É Maria dizendo, deixa comigo que eu vou coarar tudinho. Vai cuidar dos 3 últimos meses dela. Você consegue imaginar Isabel fazendo toda a comida da casa? Ou você consegue imaginar Maria levantando mais cedo dizendo o que tem que picar aí? O que é que vai cozinhar hoje? Porque esse é o procedimento natural. Sim ou não? Sim ou não? Aí você pensa que isso diminui Cristo? Diminui não. Porque na celebração da última ceia, quando ele vê os discípulos brigando para ver quem vai ser maior, ele diz assim, no meu reino maior é o que? Maior é o que serve. Ele vai servir. Maria vai servir Isabel. Ela completa os 3 últimos de Isabel. E Isabel auxilia nos 3 primeiros, porque ela já passou por isso. Deus está dizendo, eu vou estabelecer com você e para você conexões que combinam com o propósito que eu tenho na sua vida. Quem deseja isso, fica de pé num salto de glória. Oh, meu Deus do céu. Eu estou profetizando, Deus está preparando uma Isabel para você, uma Maria para você. E eu não estou falando aqui sobre homem e mulher. Estou falando sobre alguém que vai ser chave no propósito que Deus tem com você. Você não vai ser diminuído pelas suas amizades, vai ser acrescentado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ficou lá quase 3 meses. Nesse período, o Senhor visita José. Aleluia. Nesse período o Senhor visita José. O Senhor está dizendo, você não tem que ficar esperando vir de quem você deseja. Você tem que proteger o que eu te dei para carregar. Eu quero que você olhe para alguém agora e diga para essa pessoa, proteja o que Deus te deu. Proteja o que Deus te deu. Deus te deu um ministério, proteja-o. Deus te deu um dom, proteja-o. Deus te deu um talento, proteja-o. Te deu uma família, proteja. Te deu uma igreja, proteja. Um pastor, proteja. Eu não sei o que você tem carregado no seu consciente, no seu coração, nos seus joelhos. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, proteja isso. Ande ao lado de pessoas que compreendem o propósito da sua vida dentro disso. Fecha os teus olhos, curva a sua cabeça aí agora. Eu vou te auxiliar em oração. Fecha os seus olhos aí agora. Comece a pedir isso ao Senhor. Senhor, me faz entender que a obra que tu tem comigo, aquilo que eu não posso, é porque é o teu Espírito Santo que vai fazer.
Eu não quero ser carcereiro de mim mesmo. Eu não quero. Deus, são tantas preocupações, tantas demandas, coisas que o Senhor disse que ia fazer, mas que de um tempo para cá eu tenho gastado tempo e energia para realizar, porque eu acho que sou eu que tenho que fazer, que sou eu que tenho que romper. Mas hoje eu estou entendendo, feche os olhos, eu estou te ajudando. Hoje eu estou entendendo que é o teu Espírito, Senhor, é o teu Espírito que vai fazer, que vai me capacitar, que vai me encher, que vai abrir porta onde não tem parede, que vai preparar amigos recentes, que são mais íntimos do que os mais antigos. Conexões que glorificam o teu nome. Deus, por muito tempo eu andei só, mas hoje eu quero te pedir, me dá um amigo, me dá uma amiga que vai conseguir ver o que eu carrego antes da minha barriga crescer. Alguém que vai ver o que o Senhor me confiou, alguém que vai me ajudar no início e no final de cada processo, alguém que vai me completar, Senhor. Comece a pedir isso ao Senhor. Me alivia a consciência da culpa. Tira de mim essa ansiedade. Bota a mão no coração aí. Bota a mão no coração. Bota a mão no coração aí. Tira essa culpa. Tira essa culpa. Tira essa ansiedade. Ah, Senhor, em nome de Jesus. Bota a mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Na cabeça, na cabeça. Toma minha mente, Senhor. Mente de Cristo. Comece a pedir isso. Mente que entende os tempos e as estações. Mente que tem paciência para esperar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para minha vida. Traz alívio, traz alívio, amigos que aliviam, orações que aliviam, pregações que aliviam. Alivia esta mente nesta noite, Senhor. Faça isso, Senhor, nesta noite. Espírito, alma e corpo. Em nome de Jesus. Preste muita atenção nisso. Preste atenção. Maria não mandou recado dizendo assim: manda Isabel vir aqui. Não. Por aqueles dias ela arrumou as coisas e ela foi até lá. Porque só eu sei o que eu preciso. Não é? Preste muita atenção. Tem pessoas que estão aqui agora, nessa noite, que pensam assim: no dia que Deus quiser, Ele faz. Um dia eu vou. Tem gente que está aqui nessa noite e está afastado dos caminhos do Senhor. Você até diz assim: não, Camila, eu não estou afastado, não. Abaixa só um pouquinho, rapazes. Você diz assim: não, Camila, eu não estou afastada, não. Estou afastado, não. Eu venho porque eu gosto, mas nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Porque você pensa, vai ver que o dia que você vai entregar a vida para Jesus é um dia que você vai chorar. Ou um dia que você vai se arrepiar. Eu até brinco, eu digo: rapaz, você quer sentir um arrepio? Tira a roupa no frio. Vida com Jesus não é sentimento, não é arrepio, é decisão. Você quer ver? Aqui é normal, a gente recebe a conta de luz no mês também? É assim? É assim, né? O sonho americano nem é tão sonho assim. Ó, quando chega a conta lá no dia, você sente de pagar? Você paga porque sabe que tem que pagar. Sim ou não? A escola das crianças, você sente de pagar o material? Não, você paga porque tem que pagar. Sim ou não? Você já ligou pro teu chefe alguma vez e disse assim pra ele: chefe, hoje eu não vou não. E ele pergunta: por quê? Você diz: hoje eu não tô sentindo de ir. É assim? Porque a vida que acontece não é sobre o que você sente, é sobre o que você faz. Ok? Na área espiritual, você começa a pensar assim: eu tenho que sentir. Só que fé não é sobre o que você sente, é sobre o que você sabe. Aí eu pergunto assim: você crê
que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Creio. Crê que ele em breve voltará? Creio. Crê que ele foi enviado por Deus para redimir você dos seus pecados? Camila, eu creio. Então você é crente. Não, eu não sou crente não, eu sou desviado. Desviado não frequenta culto. Que raio de desviado é você que está fazendo a igreja num domingo à noite? Não, Camila, eu venho porque eu gosto, mas eu tô desviado. Irmão, desviado estava em qualquer rave aqui desse bairro. Porque você acha que isso aqui é quieto? Vai pro meio do mato para ver se não tem uma rave lá. Mas você está aqui adorando a Deus. Aí você diz, não, é que eu não sou crente não. Tu é crente. Sabe como é que eu sei que tu é crente? Tu conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, tu chama o nome de um só. E tu ainda é das fervorosas, tu diz, há poder no sangue de Jesus. Tu é crente, menina. Não me irrita não, tu é crente. Não, eu não sou crente não, eu sou desviado. Desviado não frequenta culto. Você está afastado. Tem temor e tem amor. Só que você está pensando que conversão é sentimento. Ah, quando eu sentir eu vou. E não é sentimento, é decisão. Tem gente que vem para o altar de Deus, não derrama uma lágrima, mas é fiel a vida inteira. Tem gente que vem chorando de se debulhar e não consegue ser fiel na primeira semana. Porque não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu. Aí você diz assim, Camila, mas é que eu tenho que resolver umas coisas, porque para mim servir a Deus é coisa séria. É coisa tão séria que você não pode esperar. Não, Camila, mas eu tenho umas paradas para resolver. Eu tenho um tico-tico no fubá. Pois eu estou te dizendo, vem você, o tico-tico e o fubá. Bem geral. Não, Camila, minha vida tá um rolo. Vem a pipa, a rabiola, atrás de todo mundo. Talvez você está aqui. Eu já tive em lugares assim. Quando eu falo, o pessoal ri, mas é verdade. Eu já tive em lugares onde eu disse assim, olha, tem gente que está presente, que diz assim, Camila, minha parada é tão séria que eu não posso entregar minha vida para Jesus hoje. E vivi isso já várias vezes. Porque eu tô com 12 gramas de um bagulho que eu tenho que distribuir hoje ainda. Sabe o que é bagulho? Aí eu digo, vem você, o bagulho. E se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Porque Jesus não é padre, não é pastor, não é igreja evangélica e nem católica. Isto está acima da religião. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse se arruma e vem. Ele disse, só vem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ele não disse eu vos julgarei, ele disse eu vos. Eu sou prova viva que ele não julga. Quando eu vim para Jesus, eu vim com uma bermudinha curtinha, coxa de fora, barriga de fora e camisete do piu-piu. Acredite. Eu vim para o meio de corredor de uma igreja batista tradicional muito longo. E eu ia andando e todo mundo sabia que todo final de semana eu estava no baile. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou assim? Aí todo domingo eu dizia assim para Jesus, no dia que eu largar o baile eu vou para Cristo. No dia que eu largar o baile eu vou para Cristo. Aí um dia eu ouvi Jesus me dizer assim, no dia que você vier para mim, você larga o baile. Aí eu disse assim, ó o que eu disse para ele. Eu não confio em mim não. Eu vou no teu nome. Eu não sabia que era tão poderoso. Eu disse assim, eu vou no teu nome. Aí por que eu tava com aquela roupa? Porque tinha um evento especial no baile aquele dia. E olha a minha cabeça, quando o culto acabar, eu vou direto pro baile. Mas naquele dia Jesus já sabia, quando o culto acabar, seu nome vai direto pro livro da vida. Aí sabe o que eu acho interessante? Às vezes a gente tem vergonha, igual eu sei que quer ter vergonha de entregar a vida para Jesus. Imagina, uma barriga de fora, e eu nunca fui sarada, era uma barriga de girino. Camisete, eu andando pelo meio do corredor, e gente me olhando, e Jesus dizendo, vem. Vem. É engraçado porque o pastor dizia assim, vem receber a Cristo. Venha receber a Cristo, mas quem já recebeu a Cristo sabe, a sensação não é que você recebe Ele, é que Ele recebe você e Ele te abraça. Então preste atenção.
Eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, não quero saber do teu rolo, do teu tico-tico. Vai ver, você não tem problema nenhum. Pelo contrário, tá sempre aqui na igreja, serve aqui. Às vezes você oferta. Tem gente aqui que não é crente aqui, mas até dízimo dá. Mas nunca fez uma aliança com o Senhor. Aí você diz assim: mas precisa, Camila? Aí a conversa de quem não quer se expor. Deus sabe. Precisa ir aí, Camila? Precisa. Porque não foi a igreja evangélica que inventou isso. Foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar, ele não diz aquele que não crê. Ele diz aquele que se envergonhar. Porque a maioria das pessoas que ama ao Senhor de todo o coração não fazem com Ele uma aliança, não porque não amam, mas porque sentem vergonha. Está aí no lugar, mas sente Deus. Ouve a pregação, até crente quer ir embora. E o que se acha afastado diz assim: eita, que Deus está falando comigo hoje. Tu é crente, a pergunta é: por que não é salvo? Porque não confessa. Camila, se eu for aí na frente, você vai botar o microfone na minha boca? Claro que não, sei lá o que tu vai falar. Só que hoje eu vou dar uma oportunidade para quem quer confessar a sua fé de forma pública. Porque essa é a única garantia de você ter a sua inscrição no livro da vida. Porque não fui eu que inventei, não é a liturgia do culto que inventou. Eu disse que quem falou? Eu disse que quem instituiu isso? Aí você diz: mas eu só não vou porque eu sinto vergonha. Deus sabe, mas não concorda. Porque o que ele disse foi: se sentir vergonha de mim aqui, vai ficar envergonhado lá. Camila, mas e a vergonha? O que eu faço? Vergonha nunca pagou tuas contas. O que dizem de você nunca quitou um boleto. Camila, mas e o que vão pensar, meu irmão? E a vergonha? Mete a vergonha no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. É eterna. Então vai funcionar assim. Eu estou explicando que é para você não achar que tem que ter um mover e você vir rodando e... Não, é decisão. Vou te dar um tempo. Você vai pensar: Jesus é o meu Senhor? É. É nele que eu confio? É. Acredito que ele fez o céu para mim? Sim. Então é ele que eu vou servir. Aí você vem. Ah, mas e as pendências que eu tenho? Jesus não disse se arruma e vem. Ele disse: vem como você. Porque foi ele mesmo que disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então você não se arruma para vir. Tu vem do jeito que tá. E ele volta contigo para casa e te ajuda a arrumar o que não pode ficar. Quando você toca em Jesus, não é ele que fica sujo, é você que fica limpo. Quando você toca em Jesus, não é ele que fica com problema, é você que encontra a solução. No 3, só vai sair do lugar e vir ao altar de Deus quem ama, entende, mas reconhece que ainda não fez uma confissão pública de fé. Camila, eu vou falar alguma coisa? Não, eu vou entender como confissão pública de fé quem sair do lugar hoje e vir para o altar. E aí nós vamos orar por você. Vai ser só isso. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui para o altar e nós vamos orar por você. Então presta atenção. Camila, sou crente aqui dessa igreja, estou sentindo uma unção. Eu estou sentindo que eu vou ir no altar receber uma oração. Tu não está sentindo nada disso, não. Não vem que eu não estou te chamando. Não, mas eu já venho aqui, eu vou aí, que eu não venho, não, ora daí aonde tu tá. Aqui na frente é só quem, assim como eu um dia, reconhece: quebrei a aliança, tenho que consertar. Me afastei, preciso voltar. Camila, a porta mudou? Não, ainda é estreita. Só que tem uma coisa melhor do que ela ser estreita. O quê? Ainda está aberta. Então se você reconhece, não é por causa da sua mulher, não é por causa do seu filho, não é por causa do seu pastor, não é por causa de mim. É por causa de você e Jesus. Não deixa esfriar. A semana que vem, tu ouviu a palavra hoje. Chegou a ter um entendimento hoje? Então faça com Deus uma aliança hoje. Nós vamos te ajudar em oração agora. No 3, prepara um refrão que quando eu disser 3, você libera a canção. No 3, eu conto 1. A igreja que sabe o quão difícil é esse momento,
Comece a orar em favor de alguém agora. E diga: Senhor, ajuda essa pessoa a romper. Faz essa obra. Eu conto 2. Camila, com vergonha ou não, eu sou essa pessoa. E hoje não é carro, não é casa, não é dinheiro. O que eu quero é redenção. Eu quero redenção, eu quero a presença, eu quero voltar a ter uma aliança com Deus. Eu quero a inscrição do meu nome no livro da vida. 2,5. Se você sabe que é você, eu vou te ajudar agora te dando impulso. 3, tira teu pé do chão e vem para o altar de Deus agora. Vamos orar por cada um desses irmãos que estão reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Preste muita atenção nisso aqui. Jesus não disse assim, ó, eu sou a chegada. Não foi isso que ele disse, não, né? Ele disse, eu sou o... Tem gente que está aqui dizendo, quando eu resolver, quando eu melhorar, e o Senhor está dizendo, eu não sou chegada, eu sou caminho. Você diz assim, ó, quando eu largar tal coisa, quando eu largar tal pessoa, quando eu deixar tal vício, e o Senhor está dizendo, eu não sou chegada, eu sou caminho. Então nós vamos orar por essas pessoas aqui agora. Mas eu quero saber se tem alguém ainda aqui no lugar que diz assim, Camila, meu lugar é aí no altar, mas eu não consegui sair daqui do meu lugar e agora já está acabando. Segura só um pouquinho, rapazes. Você diz assim, meu lugar é aí no altar, mas eu não tive a coragem desses irmãos. Você pensou isso agora. Você disse assim, ó, se eu tivesse mais tempo eu ia. E aí o Senhor está parando esse culto e está dizendo, eu espero você chegar. Oh, glória! Aleluia! Tem mais alguém? Mais alguém que diz assim, Camila, faltou eu. Faltou eu me segurei aqui, não controlei o tempo direito. Fiquei meio duro aqui, meio dura, meio... Eu vou orar agora, só que o Espírito Santo está mandando eu perguntar para a igreja. Está dizendo assim, pergunta se você pode orar. Porque tem alguém com o coração talvez aqui dizendo assim, não pode não, falta eu. E o Senhor está dizendo, se falta você, tira teu pé do chão e vem. Porque não vai faltar mais. Isso, não vai faltar mais, não vai faltar mais. Estenda as mãos, igreja. Comece a abençoar, diga algo de Deus para essas pessoas. Diga, Senhor, comece uma nova história a partir de hoje. Escreve o nome delas no livro da vida. Transforma. Abraça com teus braços de amor. Recebemos como testemunhas. Nós somos testemunhas, Senhor, de que nesta noite estes homens e mulheres jovens tomam uma decisão ao teu lado, como testemunhas, como ministros de uma nova aliança. Nós te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria, porque tu disseste que tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados, a salvação das suas almas. Deus, eu ministro sobre eles agora, na autoridade do nome de Jesus. Alegria, 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 alegria do Espírito Santo, alegria da salvação. Abraça eles com teus braços de amor, Senhor. Que toda culpa e toda consciência que vem martirizando ele ou ela nesse tempo, caia por terra agora em nome de Jesus. Sai da mente, sai do coração, sai do corpo, toda retaliação, toda seta do mal seja vencida e sem força, neutralizado e impedido de agir contra essa vida que hoje faz contigo uma aliança, que hoje restaura o compromisso, que hoje te confessa como único e suficiente, Senhor. Como igreja nós os abençoamos. Como igreja nós te glorificamos. Perdão, Senhor, é que a igreja não ouviu. Como igreja nós te glorificamos, porque nessa noite salvação e glória chegaram a esta casa.
você.